E Deus tem colocado no coração dela. Ó Deus amado, Pai. Deus amado, tu sabe, Senhor, como cada um entrou. Deus amado, Pai, que o nosso ouvido será atento à tua palavra. Em nome de Jesus, que nada, Pai, venha nos tirar. Deus amado, Papai, atenção pela tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Do pastor Carvalho, ao pastor Aparecido e à igreja, e agradecer a Deus pela vida dos irmãos que me acompanham, pela vida da pastora que veio aqui hoje juntamente com seu companheiro e suas filhas. Que Deus recompense cada um. Amém? Amém. Segundo Samuel 19, o capítulo 24 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia que o rei tinha saído até o dia que volta em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe ao rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus faz, pois o que parecer vem aos teus olhos. Pode se sentar. Louvando a Deus. Glória a Deus por essa palavra, né? Palavra viva e eficaz. A palavra aqui de Mefibosete, muitos pregam sobre prosperidade. E tudo bem, prosperidade, porque ele morava numa terra de Lodebar e o rei mandou chamar e ele mudou totalmente de vida. Mas não é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Não tem como falar de Mefibosete e não falar do rei Davi e do seu pai Jonatas, porque a história começou muito antes. Então, quando após o Davi matar Golias, ele logo, Jonatas, começou a ter, Deus colocou um amor para com ele. Ali a palavra do Senhor vai dizer que ele se afeiçoou a Davi, e ele teve amor para com Davi. Muitos até distorcem esse amor, mas é aquele amor de alma, aquele amor que quando você não tem vínculo nenhum com a pessoa, mas quando você vê essa pessoa, você já ama ela. E a história de Mefibosete veio através dessa amizade, desse amor, né? Muitas das vezes a vitória do meu filho, dos meus netos, depende da minha amizade, do que eu tenho feito, como que eu tenho sido, né? Como que eu tenho sido para com o meu irmão, como que eu tenho feito, o que eu tenho feito, né? Então, muitas das vezes, vai colher lá na frente. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi, quando Saul queria matar Davi, quem que protegia? Jonatas. Davi
falar na nossa linguagem. O pastor Aparecido abriu essa obra aqui, aí de repente chega um irmão e vem congregar com ele, de repente o irmão vai ficar no futuro sucedendo ele. Aí o pastor Aparecido vai dizer, não, mas não pode, foi eu que abri. Então Jonatas não olhava assim. Jonatas sabia o chamado que Deus tinha na vida de Davi, e ele sabia do amor do que Deus tinha na vida dele, e ele não aceitava o que o pai dele fazia com Davi. Então muitas das vezes Jonatas, ele pegava e ele se colocava na frente entre o pai e ele para salvar Davi. E ali, eu acho que Saul, a palavra não diz, mas com certeza Saul começou a descobrir, porque na hora que o Davi veio, que as mulheres ficaram cantando, Davi matou, mas Saul matou tantos, mas Davi matou mais, ali o inimigo entrou na vida de Saul e começou a perseguir Davi. E o interessante da história, que a história vai dizer, que Davi disse, mas o que eu fiz para ele? E ele foi, se distanciou de Davi, e ele ficava longe de Saul. Aí o que acontece? Jonatas foi lá e levava notícia, meu pai está fazendo isso e aquilo. Quando ele percebeu que Jonatas estava mandando mensagem para Davi, ele não parou, ele parou de falar para Jonatas o que ele iria fazer. Aí Jonatas foi lá e conversou com Davi, e ele foi e falou para ele, olha, meu pai está fazendo isso e isso contra ti, mas só que ele não está mais me falando nada. Então aqui eu quero fazer um juramento entre eu e tu. Eu quero que você faça o seguinte para mim. Eu quero que você jure para mim que a minha descendência e a tua descendência seja abençoada. Tipo, tanto faz ser eu rei como tu jura. E eles ali se abraçaram e choraram, e a palavra do Senhor disse que nunca mais Davi encontrou com Jonatas. E passou-se o tempo, Jonatas morreu, e Davi continuou, e ali foi rei. E passou-se o tempo. Antes houve uma guerra, com 5 anos de idade, Mefibosete, quando os filisteus chegaram no arraial, e ele foi ali, a palavra do Senhor diz que uma carruagem pegou os pés dele, e ele ficou aleijado, e sua ama pegou ele e levou para outro lugar, porque ali, irmãos, naquela época, se a gente, por exemplo, tinha um rei, toda a descendência dele tinha que morrer, porque senão era uma ameaça no futuro para aquele rei que estava naquela época. Então assim, todo o povo de Saul tinha que morrer. Então a ama, ela se preocupou com isso, e ela pegou ele e levou ele mesmo aleijado dos 2 pés. E o tempo passou, e Davi foi rei. E um dia o Senhor incomodou Davi, e o Senhor disse, ele ficou pensando, será que não existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? E Ziba, serva da casa de Saul, foi e falou para ele, existe sim. Irmãos, eu fico impressionada, é que Ziba, ele já dava sinal de quem ele é. E muitas das vezes, alguém dá sinal de quem ele é. Um bom obreiro, um bom marido, uma boa esposa. Quando a gente está namorando, quando a gente namora, por isso que existe um tempo de namoro, que é para a gente ver sinais. E às vezes a gente não vê os sinais, ou então vê, por causa da paixonite, a gente fica cego. E a gente não observa que está tendo sinais. Então a gente vai entrar, mas a gente vai entrar sabendo que ali no futuro vai ter algo desagradável. Aí eu acho interessante que quando Davi pergunta para Ziba se tem alguém de Saul que possa ajudar, ele diz, tem, se chama Mefibosete. Ele está lá na terra de Lodebar, mas ele é aleijado de 2 pés. Aqui você já vê que Ziba já está condenando alguma coisa, colocando defeito em Mefibosete. Por quê? Porque naquela época a pessoa que tinha defeito tinha até que sair de perto dele, o povo de Israel não ficava. Então ele foi e disse, já foi avisando Davi. Só que Davi, ele lembrava do que a aliança que ele tinha feito com Jonatas. Ele lembrava da aliança. Então quando nós lembramos da aliança, nós lembramos da amizade. Por exemplo, eu amo meus irmãos, mas eu amo a vida
a maldadezinha, não importa o que estão falando dela para mim. Vou dizer, não, mas o meu amor, a minha aliança com ela está acima de qualquer coisa. E muitas das vezes a nossa aliança é quebrada por qualquer coisa. A nossa amizade, temos amizade, a amizade é quebrada por qualquer coisa. Porque nós esquecemos, nós não somos gratos. Nós não somos gratos por aquela amizade que serviu há tanto tempo nós. Foi tão bom com nós. Se a minha amizade, a da Jéssica, foi tão bom, a nossa época, nós vamos ter vínculo. Os nossos filhos, os nossos netos vão ser abençoados por essa amizade. E hoje as amizades, por qualquer coisa, as amizades estão deixando para trás. Não posso olhar para a irmã, não posso exortar, não posso falar nada, que a irmã já fica de cara feia, já quer mudar de igreja, já come... Mas Davi não deu ouvido. Fala, então manda chamar. Com certeza, Mefibosete, quando chegou ali, com certeza com uma carruagem para buscar Mefibosete, ele até achou que Davi ia chamar ele para matar ele, porque isso era para a condenação dele, era isso que tinha que acontecer naquela época. Mas não, irmãos, não. Ali Deus mudou a história. Teve uma época da minha vida que eu tenho amigos, aliança de amigos. Eu tenho um amigo de infâncias, eu tenho um amigo da minha meia-idade, eu tenho amigos que, por mais que a gente não esteja junto, mas nós continuamos a amizade. E teve uma época que eu perdi uma amizade muito grande, e foi culpa minha, não foi culpa dele. E a gente era em 3 casais, e a gente fazia a obra de Deus. E foi numa época bem difícil, que eu dei uma deslizada bem grande, e eu caí. E essa pessoa, ele era muito amigo do pai do Wesley, era amigo de nós dois. E eu vacilei muito, 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 muito. E quando eu me levantei, o Senhor começou a levantar, e o Senhor disse para mim assim, olha, eu falei assim, Senhor, eu não posso voltar, olha a minha situação, olha o que eu fiz. O Senhor disse, volte, porque eu vou fazer com que eles esqueçam do que tu fez. Eu farei com que eles esqueçam. Na minha dúvida, mas eu voltei. E ali todas as pessoas entenderam, Deus falou com pessoas ali naquele lugar e me receberam de volta pelo que Deus falou para eles. E essa aliança ficou trincada. E um dia eu fui na casa deles. Ele não estava, a esposa dele me recebeu muito bem, mas depois eu fiquei sabendo que ele não aceitava. E era justo. A gente tem que saber que quando a gente erra, e era muito justo, porque eu tinha errado muito. E eu fui ali, eu comecei a orar. Eu fui no monte, comecei a orar. Senhor, eu não aceito o diabo quebrar essa minha amizade, porque Senhor, quem fez essa aliança foi o Senhor, não fui eu. E eu quero de volta, Senhor. Tu não disse para mim que tu ia me devolver, então eu quero essa amizade. E eu fui orando, e eu já tinha até esquecido. Quando foi um dia, o filho do pastor chegou lá em casa à tardinha, e ele falou, tia Nalva, o meu pai está esperando lá em casa. Eu falei, mas filho, já é quase a hora do culto. Não, tia Nalva, é para a senhora ir agora. E eu fui, quando eu cheguei lá, que eu abri o portão, ele estava na área da casa dele. E ali, quando ele me viu, ele já foi falando línguas estranhas. E o Senhor fez um mover ali naquele lugar. E aquela aliança foi restaurada. Então procure na sua mente nessa noite. A aliança que você fez, não permita. Aquela amizade antiga que você não fala mais, volte a falar. Porque às vezes ele tem saudade de você. E ele ali disse, oh minha irmã, você me perdoa. E eu falei, não, é você que tem que me perdoar. E ele estava desviado, e ali ele reconciliou com o Senhor. E nós oramos por ele, e hoje ele serve ao Senhor. E a gente está em contato. Eu moro em outro estado, mas a minha aliança com ele é firme. No dia que eu voltar para lá, eu tenho um lugar aonde ficar. Então eu louvo a Deus, porque o Senhor me ensinou que a gente, por mais que a gente saia do lugar que a gente está, Deus nos leva para outro lugar, mas a gente não pode esquecer das pessoas que nos abençoaram, que nos orou por você, que te abençoou, que te deu uma palavra, te deu
Mefibosete através da aliança que ele fez com Jonatas. E o amor dele, irmãos, era amor de alma. Ele amava, Jonatas amava Davi com todo o coração. Ele amava Davi de todo o seu coração. Então que nós possamos amar, meu Senhor Deus da glória, de todo o coração, porque, irmãos, nós somos falhos. Não adianta, que perfeito é só o Senhor. Eu vou errar com você. Todos os dias, sempre a gente vai errar. Irmãos, Paulo, ele rejeitou Marcos uma vez, porque Marcos foi numa viagem missionária. E ele não ficou lá, ele voltou. E outrora, ele rejeitou. Né? Em Atos 14 vai falar sobre isso. Mas outrora, João Marcos era muito importante para ele na prisão. Foi ele que levou as cartas, irmãos, de Paulo às igrejas. Então assim, agora pode não ser importante, mas vai ser. Então eu costumo ficar calada. Se alguém está alguma coisa, eu não me justifico, eu fico calada. Aprendi com a missionária Dilma, né? Aleluia. Crente não se justifica, ele se cala. E no momento certo você vai conversar com a pessoa. No momento certo você vai falar. Entendeu? Então que nós possamos entender o tempo do Senhor. Mas a gente não deixa ninguém para trás. E aqui no versículo, e continuando aqui, quando o Davi mandou buscar ele, no livro ainda de Samuel, 2 Samuel 9:3, diz assim: e disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com beneficência de Deus? Então disse Ziba, que eu falei para vocês ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei Davi tomou da casa de Maquim, filho de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, se inclinou a Davi, prostrou com o rosto por terra, e inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque disseste: usarei contigo de beneficência por amor a Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu te continuarás para comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para que tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então realmente Mefibosete era servo. Mas com o passar do tempo houve toda, ali a gente fala assim, pensa que é rápido, né? Mas não, passou-se muito tempo. Quando aconteceu que o filho de Davi Absalão tomou o reino de Davi, o que acontece? Davi saiu dali às pressas, fugindo. E o que Ziba fez? Eu falei para vocês do sinal. O que Ziba fez? Ziba pegou aquilo que era levar Mefibosete com ele, porque ele era aleijado de ambos os pés. Ele pegou e foi na frente, e foi e mentiu. Ele mentiu. Ele disse para o rei Davi que o Mefibosete tinha escolhido ficar com Absalão, e levou tudo aquilo que era de Mefibosete, levou as coisas e deu para Davi. O que acontece? Muitas das vezes falam mentira a nosso respeito. Nós não somos imunes a isso. Vão falar mentira a seu respeito, mas nós não prestamos conta diante do homem. Muitas das vezes nós escondemos as coisas do pastor. Nós escondemos. Não queremos que o pastor saiba. Mas o pastor, ele não vai nos julgar. Não é ele, mas é o Senhor, Deus de Israel. É ele. Nós vamos passar perante ele, o olho que tudo vê. Aí o interessante é que ele achou, eu acho que Ziba achou que Absalão ia ganhar o rei. Então ele ficava com ele, ficaria com Davi, junto com Davi. O que Mefibosete fez? Mefibosete foi lá, ele não tomou banho, não raspou a barba, ele ficou lá. E
esperando. Quando eu li essa história a primeira vez, eu estava lendo a história, eu falei, mas Senhor, tanto que Davi fez com Mefibosete, ele fez isso. Aí quando eu cheguei na frente, eu entendi. Então vão mentir a seu respeito, vão mentir, irmãos. Mas no versículo adiante que eu li, que foi a palavra que eu li, irmãos, o Senhor vai dizer que ele chegou, Davi ganhou, né? Venceu, Absalão foi morto. O que acontece? Ele volta. Quando ele volta, Davi volta e olha, ele está ali, Mefibosete está lá. Disse, Senhor. Aí Davi pergunta para ele, né? Sim, por que você não foi comigo? Ele foi, não, Senhor, o Ziba me enganou. Ziba me enganou. E eu achei, eu poderia pensar que Davi foi injusto com ele, porque Davi naquela hora, ele não quis devolver os bens para Mefibosete. O que ele fez? Ele pegou e falou, não, então reparte vocês dois, meio a meio. Mas a gente pode entender, Davi, ele estava vindo de uma batalha, vencida mais com morte, né? Que ele deu a ordem para não matar o seu filho, mas mataram o seu filho. Então ele venceu de uma maneira que ele não queria, que ele não esperava. Então ele poderia estar aflito de coração, que estava. Ele estava muito triste. Então naquela hora ele não foi um bom julgador. Então muitas das vezes nós queremos que as pessoas tenham a mesma atitude que a gente pode ter. Só que às vezes a pessoa está num dia mal. Muitas das vezes as pessoas chegam aqui, nossa, mas a missionária Dilma está com a cara feia hoje. Mas a gente não sabe o que ela passou. O bom mesmo é a gente ir lá dar um abraço nela, não falar nada, porque um abraço, ele cura a alma. Então que nós possamos julgar menos, entendeu? E fazer mais. Porque ali eu acho que ele não... Porque se ele fosse julgar entre Ziba, ele tinha que chamar Ziba, tinha que justificar, então ele tinha que demorar muito, né? Só que eu fiquei pensando, será que ele não acreditou no que Ziba fez, no que Jonatas fez? Ele não acreditou, ele acreditou no mentiroso. E muitas das vezes as pessoas acreditam no mentiroso, eles acreditam no mentiroso. Então o que a gente faz? Deixa de acreditar no mentiroso, entendeu? Porque a gente tem que ver as duas histórias, né? É assim que a Bíblia fala, né? Quando você pegar um mentiroso aí, por aí, falando, coloca, ó, fulano, vem aqui. É verdade você. Já diz logo na frente da pessoa, que é para ver o que acontece, né? Mas Davi não quis se desgastar, e ele não fez isso. Mas Mefibosete realmente era servo. Não sei se é porque ele passou uma luta muito grande, teve muita dificuldade para ele sobreviver até ali. Mas sabe o que ele fez? Ele falou, não. Pois então aqui no final do versículo que eu não li, eu vou ler para vocês o que ele diz. Olha o que ele diz. Porque toda a casa do meu pai não era senão de homem digno de morte. Então ele estava querendo dizer assim, não, Senhor, um pouco a vida está bom, então não preciso de riqueza. Aí ele diz, ó, porque toda a casa do meu pai não era senão de homem digno de morte diante do meu rei, meu senhor, e contudo puseste o teu servo entre quem come a tua mesa, e que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei, porque ainda fala mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba repartias terra. Olha só como Davi estava. Davi estava com o coração endurecido para aquele propósito, naquele momento, porque não foi fácil também. A gente tem que ver também o do lado, né? Às vezes eu posso ser grossa com Wesley, mas o Wesley tem que ver por que eu fui grossa com ele, né? Ele só vê que, só é grossa, mas ele não sabe por que eu fui grossa com ele, né? Então ele veio, o que acontece? Ele pegou e foi grosso com Mefibosete. Mas Mefibosete, ele foi humilde. Ele abriu mão daquilo ali. Então ele disse no versículo 3, ele disse, e disse Mefibosete ao rei, tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz para a sua casa. Mefibosete, ele estava feliz, porque o rei tinha vindo
a nossa paz, a nossa comunhão, irmão. Você está certo. Você quer quanto? Você quer quanto para sair da minha frente? Você está certo. Foi assim que Jonathan fez. Ali com Ziba, ele disse: não, é riqueza que ele quer? Pois riqueza você terá. Eu não preciso disso. Então eu e você não precisamos disso, porque nós temos em nós o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A nossa paz, a nossa comunhão. Deixa que eles dizem que você está errado. O importante é a sua comunhão com Deus. Deus, Ele é fiel para aquele que é fiel com Ele. E a palavra não vai dizer mais nada, mas pela fidelidade com Deus, que Deus é fiel para aqueles que são fiel com Deus. Aqui já é o suficiente. Com certeza Davi foi analisar aquela situação. Aquele homem que chegou e ficou ali, irmãos. Ele não tomou banho, ele não trocou de roupa. Até ele voltar, até ali, irmão, não precisava outra história. Meu Deus. Deus, Ele vai te justificar. Deus, Ele te justifica. Eu creio, Senhor. Ele justifica. Porque sabe por quê? O que nós fazemos aqui é para a glória de Deus, não é para a glória do homem. Nós não estamos aqui para agradar o homem, mas para agradar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa porta aqui, ela foi aberta para a glória de Deus. E a porta que Deus abre, o homem não fecha. Enquanto aí a gente está preocupado com salões grandes, maravilhosos, tem aqui um lugar que está precisando. Isso aqui era um bar. Isso aqui era um bar. E hoje é casa de oração para a glória de Deus. E Deus tem usado o servo dele, que não se embaraça. Aleluia. E é meu, é dele, porque aqui tudo é do Senhor. Então, aonde fechar um poço, cava outro. Vai lá, deixa eles para trás, deixa ele. Vai lá e cava outro. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então, a vida, Jonathan, as pessoas pregam sobre prosperidade. Mas aqui eu quero falar da fidelidade. Essa noite eu passei a fidelidade que nós temos que ser fiel aos nossos, às pessoas que nós passamos. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Então que o Senhor venha abençoar. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade Obrigado. que Deus me deu nessa noite. E a gente não pode estigar o Espírito, né? Eu creio que eu e você aprendemos hoje Obrigado, que Jesus. a amizade Obrigado. pode você ter um vento aí nas suas amizades, mas reforce, reconcilie, porque Jesus ele está voltando. Ele está voltando. E a gente perde tempo com toda coisa boba. Coisas bobas a gente perde tempo. Então deixa para lá e vamos continuar cavando o poço. Se alguém chegar e tampar, tem muitos lugares aí que tem água. E aqui nós estamos num lugar que precisa, né? Onde tem vidas, Jesus quer salvar, né? Eu não poderia deixar de agradecer a Deus pela vida da mãe da minha neta, que ela sabe que eu amo a vida dela. E é muito gratificante ver ela aqui hoje. Amém. Porque ainda que ela não more mais com meu filho, mas o amor que eu tenho por ela não é porque ela morava com meu filho. O amor que eu tenho por ela nasceu como o amor de Jonatas nasceu para Davi. Aonde ela estiver, eu vou amar e vou respeitar ela, porque eu sei que Deus vai fazer uma obra na vida. Porque aonde ela está, eu já estive. Por isso que Deus permitiu que eu passasse, para mim não julgar, para mim não querer ser melhor do que ninguém. Então vocês adotem ela em orações. Ela mora aqui pertinho. Busque ela, porque ela precisa. Ela precisa nascer de novo. Ela precisa ter um encontro com Deus. Assim como Deus me deu a oportunidade
eu sei que Deus vai dar para ela. Porque um dia ela vai estar onde eu estou hoje. E ela vai contar. A minha sogra acreditou em mim. Ela creu que hoje eu estaria aqui adorando ao Senhor. E ainda que eu não esteja mais aqui, mas as minhas netas contemplarão o que Deus vai fazer. Porque o ladrão, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio dar vida e vida com abundância. Eu gostaria que no final a irmã Carol e o Diácono S louvassem a Deus para o término desse trabalho. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Muito feliz de ver. E enquanto der, é muito difícil para mim, porque ali a gente tem trabalho quase todo dia. Na quarta-feira é ensaio do Ministério de Louvor. Eu deixei de ir lá para estar hoje para o pastor. Mas no dia que for possível, nós estaremos aqui adorando ao Senhor. E orando por essa porta aberta, que Jesus venha salvar. Que Jesus venha libertar para a glória de Deus. E no final do culto eu gostaria que vocês orassem, tanto pela pastora como por o Renan, para que Deus viesse abençoar a vida deles. Porque Deus, irmãos, Ele respeita a nossa escolha, viu? Ele não se mete, não. Não importa depois as consequências que vamos ter. Mas Deus, Ele respeita as nossas escolhas. Que Deus abençoe, amém? Glória a Deus. Deus abençoa por essa palavra. Louvado seja Deus, a vida da missionária Nalva. Amém? Glória a Deus. Então vamos mais encerrar com um louvor, né? Para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Espírito Santo. Glórias a Deus. Espírito Santo, eu agradeço ao Senhor de trazer essa palavra aqui, de uma região carente, que precisa de Deus, precisa